Oi, gente. De novo eu. Bora lá para outra atividade? Agora nós vamos para a atividade 4, sétimo ano. MF Raul de Leone, professor Sérgio História. Aê, vamos lá. Aê, atividade 4. Resistência indígena. Página 109 do caderno Trilhas. Vamos ler aqui? A resistência indígena no período colonial, trilha de conhecimentos. Tá. Com a chegada definitiva dos portugueses em território brasileiro, surgiu uma série de problemas para os indígenas daqui. Modos de vida tão diferentes entre indígenas e portugueses vindos da Europa entraram em conflito. Os líderes do povo tupinambá logo perceberam que precisariam de reforços para resistir à intromissão dos portugueses na cultura indígena. Para isso, criaram um conselho, uma organização, um conjunto de pessoas e de homens, de guerreiros, de vários povos, que deu origem à Confederação dos Tamoios. Vamos entender que movimento de resistência indígena foi esse? Aí a proposta de trabalho continua aqui, ainda página 109. Ó. No item A ele diz, leia o texto a seguir. A Confederação dos Tamoios foi uma luta pela liberdade que durou 12 anos, de 1554 a 55 por ali, até 1567. Juntou diferentes grupos de índios, de indígenas, e uniu importantes chefes que marcaram a história do nascente Brasil, quando o Brasil ainda estava começando como país nas mãos dos portugueses. Seus feitos, suas realizações, foram pouco conhecidos e reconhecidos, mas foram eles que dignificaram, deram dignidade àqueles primeiros anos de contato, conforme lembrou Ailton Quintiliano, no livro A Guerra dos Tamoios, da editora Relume do Mará, publicado em 2003. Tem um trecho dele aqui, que o caderno Trilhas colocou aqui na página 110. Olha o trecho aqui, ó, tá entre aspas, diz assim: foram os Aimberê, Cunhambebe, Jaguanharo, Parabuçu, Haraí, Coaquira e tantos outros guerreiros, autênticos precursores, iniciantes das grandes jornadas cívicas, patrióticas, de amor à terra, onde o sangue dos nativos foi derramado na defesa da terra e dos direitos de homens, mulheres, crianças que aqui viviam. Aí o texto do caderno Trilhas continua aqui, ó. Que fique claro aqui, porém, que esse desfile de elogios aos tamoios não é um tecido romântico, não é uma coisa para romantizar o que aconteceu. Antes, é um elogio à sagacidade, essa palavra aqui é a capacidade, a inteligência indígena, que vem provar que os índios não eram pacíficos, facilmente domesticados pelos colonizadores portugueses. Pelo contrário, ao contrário até da imagem que foi sendo criada e recriada depois, eles, os indígenas tupis e tapuias, resistiram bravamente contra os desmandos colonialistas. Os portugueses chegaram aqui e queriam impor o jeito deles, por isso que os indígenas entraram em conflito. E eles não eram pacíficos, eles reagiram, eram guerreiros, eram homens e mulheres de honra, e ainda são. O texto continua. Para isso, basta lembrar que a primeira tentativa de estabelecer uma ação política no Brasil foi a criação das famosas capitanias hereditárias. Com raras exceções, elas acabaram não funcionando por conta da resistência indígena. E as que deram certo, prosperaram, a de São Vicente, aqui em São Paulo, e a de Pernambuco, lá no Nordeste, conseguiram
tal proeza graças ao apoio de lideranças indígenas que fizeram acordos e alianças com os proprietários das capitanias, que eram pedaços de terra divididos pelo governo de Portugal aqui no Brasil. Que fique claro também que havia os interesses dos indígenas em jogo. Os muitos povos que andavam por aqui eram guerreiros, formados para a guerra, gostavam muito de guerrear entre si. A guerra entre os grupos era, desde sempre, uma prática muito comum. A chegada dos europeus, portugueses, franceses, porque franceses também vieram para cá, acabou sendo mais uma oportunidade de guerrear contra os inimigos. Os estrangeiros foram vistos como aliados importantes nessa cruzada, nessa guerra forte dos indígenas. Afinal, os nativos tinham muito interesse em poder contar com as armas de fogo desses estrangeiros para conseguir o seu objetivo. Houve resistência permanente, portanto, contra os que eram considerados invasores do território. Assim os índios enxergavam os portugueses. A terra era deles, eles estavam aqui há milhares de anos. Os portugueses europeus, eram invasores, então, daí a guerra. Houve também alianças para vencer inimigos comuns, além das trocas econômicas. E enquanto os europeus foram úteis aos indígenas, as alianças prosperaram, deram excelentes resultados, tanto para os indígenas como para os portugueses. Tais alianças e acordos cessaram, acabaram apenas quando os estrangeiros passaram a exigir um número absurdo de escravos indígenas para trabalhar nos canaviais. Os indígenas viram nisso um claro sinal de que os interesses de uns e de outros já estavam se mostrando opostos, enfraquecendo a organização dos tupinambás. Os tupinambás aceitavam a escravidão dos cativos em guerra, mas não que guerreiros fossem submetidos a um trabalho braçal, forçado, que não fizesse jus à sua condição de valentia e destreza na arte. Ou seja, torná-los escravos tirava deles a qualidade de guerreiros, de homens de valentia e coragem. Trabalhar no campo, na roça, nas lidas domésticas das casas, era, para os tupinambás, função de mulheres. E eles não podiam admitir esse tipo de mudança social. Esse texto foi tirado aqui da Secretaria Municipal da Educação, aqui de São Paulo mesmo. Então, agora uma coisa, vou querer que você faça o seguinte exercício. Depois nós vamos voltar para o Caderno Trilhas. Dá uma olhada no vídeo que foi publicado lá no meu canal, Humanidades, Professor Sérgio Martins. Dá uma olhada no vídeo dele, porque ele fala sobre memória, resistência, estátua, homenagem. Porque nós estamos lendo aqui uma coisa sobre indígena que é muito legal. Os caras lutaram pela terra deles. Eles eram os verdadeiros donos da terra. E ainda são até hoje. E até hoje são maltratados. Mas dá uma olhada lá no vídeo do professor Vinícius. A gente tem pelas cidades, como ele fala lá no vídeo, diversas homenagens em estradas, em escolas, em redes de televisão, em estátuas, todas homenageando bandeirantes, que são homens que iam para o interior caçar indígenas, para escravizá-los. Matavam pessoas, faziam muita maldade com mulheres, com crianças. Agora, por que será que a gente não tem nada homenageando os indígenas na cidade? Olha o que a gente acabou de ler aqui, A gente está falando de indígenas guerreiros, corajosos, Então vamos fazer o seguinte, faz essa reflexão, vai lá para o vídeo. Só vamos voltar agora aqui para o Caderno Trilhas. Vamos lá comigo. Aí ele diz aqui, agora responda. Por que a Confederação dos Tamoios pode ser considerada como o primeiro movimento de resistência indígena no Brasil? Aí a gente já vem aqui para a página 111. Quais eram os interesses
indígenas em jogo durante o movimento de resistência indígena, o que eles queriam? O que estava em jogo? O que eles se opunham aos portugueses? O que os portugueses pensavam que os indígenas pensavam ao contrário? Por que isso ocorria? Você acha que hoje os indígenas estão organizados em movimentos de resistência e preservação da sua cultura? Dá uma olhada, procure em algum lugar, entra num site, vê em algum jornal. Se você encontrar alguma coisa, escreve aqui. Eu vou adorar ler isso de você. Então, por quê? Por quê? Você acha que esses movimentos de resistência e preservação dos indígenas, eles estão organizados ainda hoje? Você acha que sim, acha que não? Por quê? Dê exemplos, vai atrás, pesquisa. Quero ver você produzindo muita coisa boa. Beleza, gente? Um beijo! Eu adoro vocês, saudades! Fico por aqui, até o próximo. Façam as atividades, ou aí no Caderno Trilhas, ou se você quiser lá no seu caderno. Fiquem bem, um beijo, tudo de bom!